Abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas. Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 em diante, cujo tema que nós iremos aqui estar meditando nesta noite: o pequeno e o mais notável homem numa multidão. Hoje eu quero chamar a sua atenção a esta palavra, que ora já foi muito ministrada aqui em nossa igreja, mas Deus nesta tarde em minha casa falava comigo a respeito desta palavra, que eu tenho certeza que se você prestar atenção e abrir teu coração, essa palavra vai colocar você na frente, essa palavra vai te exaltar, e você vai ver, queridos, que você não precisa de nada além do que a presença de Deus para vencer. Lucas capítulo de número 19, versículo 1, diz assim: e tendo Jesus entrado, é isso mesmo, irmãos? Aleluia. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. É isso mesmo? Dá uma paradinha. Todos nós sabemos que Jesus estava indo para Jerusalém. Ele não tinha nenhuma pretensão de parar em Jericó, mas todos sabem, como eu, que estive lá em Jericó, que quem vem do Egito para Jericó tem que entrar para Israel, tem que passar dentro de Jericó. É como se você viesse de Barra Mansa, de Piraí, do Rio, para Itatiaia. Você tem que passar por Resende. E exatamente nessa época, Jesus está indo para Jerusalém, e ele ia passando. Ele não tinha interesse nenhum de parar naquele lugar. Hoje nós sabemos que a igreja está com as portas abertas, as cadeiras estão aí preparadas, esperando que as pessoas venham para a igreja. Entenda que sempre que tiver um culto, o primeiro a estar aqui é Jesus. Jesus não falta, não atrasa. Jesus, ele habita nesse templo. Então, repare que Jesus, ele ia passando. Jesus estava de passagem por Jericó. E aqui eu aprendo nesta noite que nós não podemos perder a oportunidade, irmãos. Eu não posso desperdiçar a oportunidade. Cada dia que essas portas estão abertas, quartas e domingos, é uma oportunidade que Deus me dá de eu estar esperando, porque Ele pode passar aqui. Uma vez a irmã minha cantou um louvor para mim, que o homem das mãos furadas, ele ia passar lá em casa, e ele passou. E às vezes nós não temos essa evidência em casa, mas aqui na igreja eu sei que ele passa todos os dias. É a casa dele. Diga amém. Então entenda que Jesus, ele não foi para Jericó, ele estava indo para Jerusalém. Porém, como eu disse para vocês, ele vai passar por Jericó. E ali, quando ele vai passando por Jericó, uma multidão está esperando ele. Eu não sei se vocês sabem, Jericó, cidade da fragrância, mas existia sobre aquela cidade uma fama, porque outrora no passado, um grande profeta, Josué, ele passou em Jericó, e Jericó estava fechada, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, houve uma grande fome, e Jericó estava cercada, porém, Deus falou para Josué rodear as muralhas de Jericó. E diz a Bíblia que após ele rodear quantas vezes? 7 vezes. 6 vezes ele rodeou em silêncio, mas na 7ª eles glorificaram o nome de Deus e a muralha caiu. Então o profeta, ele deu ali uma profecia que ninguém mais deveria reconstruir aquela cidade, que a pessoa que reconstruísse seria uma pessoa o quê? Amaldiçoada.
E desde então nós sabemos, os historiadores dizem, que em Israel o judeu não se atreve até os dias de hoje ir em Jericó. Então, querido, Jesus, ele é um profeta também. E eu pergunto para você, Jesus é maior que Josué? Claro que é. Quando o profeta dava uma palavra, uma sentença, só havia duas formas de tirar essa palavra. É como se um pai, ele dá um castigo no filho. Às vezes a mãe não consegue tirar o castigo, é bem. Mas se chegar uma avó, a avó chega, não, netinho, que isso? Não, né? A avó, ela quebra, ela não é, Lúcia? Quantos castigos, eu acredito que a Eliane lá, a missionária Eliane, já me tirou, né? O Telzinho, né? Quantos castigos, né? A Caetana lá, a avó do Davi, não tirou ele, a Lindinha, a avô. Então, quando o profeta dava uma palavra, ninguém ousava ir contra a palavra desse profeta. Diga amém. Havia, né, um respeito. Então, só tinha duas formas para tirar essa palavra. Naquela época, só podia tirar essa palavra de maldição quem tinha amaldiçoado, ou se viesse um profeta maior do que ele. Diga amém. E de repente, quem vai passando por Jericó? Hein? Jesus. E está indo para onde? Jerusalém. Nota 10, então. E a Bíblia diz, querido, que Jesus, ele entra em Jericó sozinho. Ele entra ali apenas com 12 apóstolos, que eram os evangelistas. Mas a maldição para ser quebrada tinha que chamar, diga amém. E ele vai passando. E aí diz aqui a palavra, que no versículo 2, vamos ler o versículo 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, diga amém. Tinha mais de um, irmãos. Mas o único homem que o nome dele foi mencionado foi Zaqueu. Talvez Deus pode mencionar o seu nome aqui nessa noite. No meio de todos aqui, Deus pode falar, olha, naquele culto de domingo, dia 1º de agosto, olha, Deus tocou, Thaís, Deus tocou de irmão. Pode ser, esse nome fica gravado. Nossa, aquele culto foi uma bênção. Deus tocou no irmão, na irmã, mudou a história dele. E aqui diz no versículo 2, que havia um homem, ou seja, no meio daquela multidão toda, havia uma pessoa que fez a diferença. O que eu aprendo aqui, bispo? Que eu não tenho que ser multidão. É melhor você ter uma quantidade pequena na igreja de pessoas, mas você tem qualidade. Porque no céu não vai entrar quantidade. No céu vai entrar qualidade. Tem gente, irmãos, que tem 10 anos de igreja, no finalzinho não vai perder a salvação. Porque a Bíblia diz, guarda a tua coroa. E tem gente que no finalzinho agora não está guardando a coroa. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Os sinais já foram dados todos. Você está esperando o quê? Agora mais do que nunca você tem que se consagrar. Você tem que orar, tem que jejuar, tem que estar muito atento, porque não é porque você aceitou Jesus, está numa igreja, que você é diferente dos outros, não. Porque o diabo não está preocupado com quem está na mão dele. O diabo está preocupado com você, que é lavado, remido pelo sangue de Jesus. O diabo sabe que você é uma ameaça para ele. Então, até o último momento, ele vai lutar contra a sua alma. Então, entenda que Jesus, ele está passando por Jericó, e ali havia um homem que chamava Zaqueu. E esse homem, ele tinha uma má fama, ele tinha uma má reputação, porque a Bíblia diz que ele era o chefe de quem, pessoal? Dos publicanos. O que é um publicano, bispo? Publicano é um tipo de cobrador de imposto. Hoje, se fosse no dia de hoje, seria um fiscal da Receita Federal, que vai na empresa para ver se os impostos estão sendo pagos. Só que naquela época, esses cobradores, eles iam cobrar o imposto para Roma e pediam um suborno para eles. Então as pessoas tinham raiva deles,
porque eles pediam sempre a mais. Então o Zaqueu era o chefe deles, ou seja, o Zaqueu era o superintendente daqueles publicanos. Ele era o chefe, diga amém, irmãos. E, como eu digo para vocês, né, recaía sobre o chefe uma má fama. Chamavam Zaqueu de ladrão, porque Zaqueu, como os outros fiscais, eles extorquiam o povo, eles eram avarentos. Você sabe que quando a pessoa ama o dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de que, pessoal? De todos os males. É proibido ter dinheiro? Não. Pode ter muito dinheiro? Pode. O que não pode é amar o dinheiro. Tem pessoas que amam o dinheiro mais do que uma mãe, mais do que um pai. Nós conhecemos uma menina aí que está com 20 e poucos nodos na garganta, e a família é milionária, e o dinheiro dela não consegue curar ela. Já até tirou os nodos, mas aí eu pergunto para você, às vezes você não é milionário, mas uma oração que você faz, Deus envia um anjo lá e o anjo te cura. Você não precisa andar com segurança na rua, você dorme de janela aberta, você anda em paz. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Diz a Bíblia, no versículo de número 3, que esse Zaqueu, ele procurava. Gente, o que vocês procuram aqui na igreja nessa noite? O que vocês vieram procurar aqui hoje? Ó, bispo, eu vim procurar Jesus, eu vim procurar a minha salvação. Entenda que no versículo 3, ele procurava. O que você está procurando? Ele procurava. O que ele procurava, bispo? Ele procurava ver quem é Jesus. Só que diz a Bíblia que ele não podia. Por quê? Porque tinha uma grande multidão e ele era o quê? Ele era um homem pequeno, né? Por exemplo, antigamente, eu não digo hoje, tinha pessoas normais e os filhos de Anak. Uma pessoa normal tem 1,60 m, passou de 1,60 m já é gigante. Eu tenho 1,73 m, irmão William tem 42 metros, né? Davi, 14 anos, 15 anos, tá quantos metros? 1,78 m praticamente. Gigante. Irmã Rosane, pessoa normal. Irmã Fátima, Thaís, tu pessoa normal, 1,60 m, tá lá. Olha lá, a irmã Michelle, pessoa normal. Então, ele era uma pessoa normal. Só que por ele ser publicano e chefe, ninguém dava moral para ele. As pessoas viam ele como corrupto, que extorquia as pessoas. Então diz a Bíblia que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque tinha uma multidão e ele era de baixa estatura. Diga amém, irmão. Mas me responda, por favor, o que o Zaqueu procurava ver mesmo, irmãos? Ele procurava ver Jesus. O dinheiro dele podia pagar para ver Jesus? Não. Porque todo mundo que estava ali era o que? De amaldiçoado. Uma pessoa amaldiçoada não podia chegar perto de uma pessoa limpa. Então, por mais que ele fosse rico, ele era miserável, porque o dinheiro dele não servia para trazer alegria e paz para ele. Ele procurava ver quem era Jesus, e diz a Bíblia que ele não podia ver por duas coisas. Quais eram as duas coisas que não deixavam ele ver Jesus? A multidão e a sua estatura. Diga amém, irmãos. Ou seja, infelizmente nos dias de hoje, tem muitas pessoas, irmãos, que estão querendo ver Jesus, mas elas querem ver pelas mãos dos outros. Entenda uma coisa: você tem que buscar Jesus, você tem que ter esse desejo de você querer ver Ele, porque o próprio Jó, querido, era um homem que tinha 4 qualidades na terra, mas quando Jó foi provado, ele não sabia onde encontrar Jesus, porque Jesus ia até Jó por causa das qualidades dele. Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas quando Jó passou por uma moléstia, por uma lepra, Jó, ele chegou a dizer: se eu soubesse onde te encontrar, olha só, Jó não sabia, eu entraria no teu tribunal e o Senhor julgaria as minhas causas. Mas um dia Jó começou a orar,
E Jó orando pelos seus amigos, porque os amigos, irmãos, disseram: Jó, a maldição sem causa não se cumpre, Jó. Você é um santo homem de Deus, Jó. Como é que essa lepra veio sobre você? Porque a lepra naquela época era sinônimo de pecado. Hoje, por exemplo, um menino, uma menina, quando cai em fornicação, irmãos, vem as DST. Toda pessoa que tem relacionamento extraconjugal vem DST. E naquela época, quando a pessoa pegava de cara, vinha a lepra. E ele era um santo homem de Deus, era da permissão de Deus. Então os amigos estavam ali tentando falar para ele: ó, essa lepra deve ser que você pecou. E falar para uma pessoa que não peca, que ela pecou, deixa ela irada. Então, até quando o Espírito Santo tocou no coração dele, ou melhor, ainda não se falava em Espírito Santo naquela época, Deus tocou no coração dele, e ele ali começou a orar pelos seus amigos, e Deus mudou o cativeiro. Aí Jó vai cantar uma música e vai dizer assim: me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Gente, Jó, Deus falava com ele, mas ele nunca tinha conhecido Deus de verdade. Repare que a Bíblia fala também de um rei, e esse rei chamava Uzias, e existia um profeta chamado Isaías. Isaías era um profeta, mas até então nunca tinha visto a glória de Deus. A Bíblia diz que teve que morrer o rei. Quando morre o rei Uzias, Isaías, eu vi a glória do Senhor. Às vezes você está aqui nessa noite e você ainda não viu a glória de Deus, porque tem um Uzias na sua vida. A palavra Uzias quer dizer algo que nos impede de ver a Deus. Diga: Uzias tem que morrer. Quando você mata Uzias, você vê a glória de Deus. Ele viu anjo, irmãos. Ele viu que os anjos tinham 6 asas. Ele ouviu os anjos cantando. Mas isso tudo na vida do profeta Isaías só aconteceu quando o rei Uzias morreu. Ou seja, Uzias é tudo que me afasta de Deus. Diga amém. Talvez você está aqui nessa noite e tem um Uzias na sua vida. Meu Uzias é meu namorado, porque por causa do meu namorado eu não consigo buscar Deus. Tem gente que Uzias é o trabalho. Chega o dia do trabalho, no domingo quer fazer um serão, uma hora extra. A pessoa não entende, irmãos, que há tempo para todo propósito, que Deus nos deu as estações do ano. Deus nos deu os 4 tempos: outono, primavera, verão e inverno, não é isso? Então, querido, há tempo de plantar e há tempo de... Só que tem pessoas que esquecem dessa regra. A pessoa esquece que Deus tem uma lei, e a lei de Deus é igual à lei dos homens. Ela é até mais compatível, porque a lei de Deus não falha, irmãos. E a lei que Deus nos deu, que não falha, chama-se a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, o homem vai. Então, se você quer colher boas frutas, comece a plantar, queridos. Lá em Gálatas fala dos frutos do Espírito Santo. A pessoa diz que está na igreja, mas você olha para ela, você não consegue ver os frutos. Ela está na igreja, compra, ainda não paga. Tem gente que deixa de comprar, que a pessoa comprou, compra com o outro, só para não pagar. E está na igreja. Queridos, entenda uma coisa: você conhece a árvore pelos, mas os frutos têm que ser bons. Tem árvore que dá fruto, mas o fruto não é bom, irmãos. Jesus disse: se você quer conhecer um cristão, olha para ele, vê se ele tem fruto. Ele tem 10 anos de igreja, vê se ele mudou, vê se ele tem o primeiro fruto do Espírito Santo. Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? É o amor. Tem gente que fala que é de Deus, mas não tem o amor, irmãos. Amos de fora, mas não amos de casa. E Jesus disse que quando alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe 2. Se alguém te der um tapa, oferece o rosto. Ah, pastor, mas eu sou bobo. Não, você não é bobo, você é diferente. Mas tem pessoas que estão na igreja, irmão, só por estar. Por quê? Porque ela luta por tudo, ela luta pelas obras da carne, que são 14, mas esquece de buscar os frutos. O primeiro é o amor, o segundo é a mansidão. A pessoa é brava igual um siri da lata. Você não pode mexer com ela, ela está agarradinha. A pessoa, você fala um A para ela, ela tem resposta na ponta da língua.
Quantos pais aí, irmãos? Quantos filhos estão sendo amaldiçoados porque não estão honrando os pais? Meu irmão, seu pai, a sua mãe, até o seu líder, ele pode estar até errado, mas não perca o temor. Não perca o temor com teu pai, com a tua mãe. E hoje as pessoas estão perdendo isso. A pessoa não é mansa. Nós temos que ser mansos, mansos como uma pomba e prudente como uma serpente. A serpente, irmãos, não é a cobra. A serpente é diferente da cobra. A serpente, ela vive enrolada. A cobra não, a cobra caninanda, ela anda igual um cachorro pelo quintal. E é brava, só não tem veneno. Já a serpente não, ela fica enroladinha. Ela não baixa a guarda. Ela está pronta para de condições de se defender. Cobra não corre atrás dos outros não, nem serpente. Mas tem pessoas que vai perto dela, atravessa o muro, invade a cerca. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, irmãos, que o Zaqueu, ele queria ver Deus. Quantas são as pessoas hoje que têm tudo para ver Deus e não podem? Estão num presídio, teriam tudo para ver Deus, estão no hospital. Eu fiquei lá em casa 4 dias, irmãos, quase morrendo. Perdi vontade da vida, estava ali, olhava para a televisão. E eu falei, Deus, e os seus planos na minha vida? E aí Deus começou a palestrar comigo e me mostrar um monte de coisas que eu tinha que mudar na minha vida, que eu tinha que mudar para viver melhor. Porque não basta estar na igreja, estar no altar. Não, queridos, você está aí, eu estou aqui. A sua cobrança é 10%, a minha é 200%. Se eu errar, a cobrança é maior. Por isso que de todos nós aqui, o menor tem que ser ele. O dia que o homem achar que é alguma coisa, ele perdeu. Porque não somos nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Por isso, voltando para a palavra aqui, diz assim que, infelizmente, muitas pessoas, estão querendo ver Jesus pela mão dos outros. Ela vê Jesus no filme, ela vê Jesus numa internet, ela vê Jesus no Google, porque ela pesquisa, mas ela não vai na fonte, ela não vai ali na fonte ver Jesus, que é a Bíblia. O que é ver Jesus na Bíblia, Bispo Lindomar? Vou pedir para o missionário Thaís colocar ali, lá em João capítulo 5, versículo de número 39, João 5,39, fala como é que se vê Jesus. Tem gente, irmãos, nessa tecnologia que nem traz mais Bíblia para a igreja, usa no smartphone. As minhas Bíblias são todas marcadas, que eu ainda vou ser curado ainda. Eu tenho dificuldade em guardar as coisas, nomes, e tenho uma mente que eu esqueço muito fácil. Hoje mesmo brincando com meu filho, ele falou, pai, você tem que comer mais peixe. Eu falei, meu filho, comi 1,5 kg de lambari semana passada, comi com cabeça e tudo. Eu falei, tem que ficar inteligente. Aí minha esposa, vamos comprar amanhã. João, capítulo de número 5, versículo 39. O que diz aí? Examinai as Escrituras. Quem quer conhecer Jesus? Não leia a Bíblia. Examine. Olha para mim. Ler é uma coisa. Examinar. Quando você vai no médico, o médico liga o computador e fala assim, olha, essa dor aí é garganta. Não. Ele fala assim, está com dor de garganta? Põe a língua para fora e diga, peraí, vire de costa, deixa eu ver o seu pulmão. Examinar isso, é procurar, diga bem. Nem sempre uma dor de garganta é a garganta. Por exemplo, eu estava com dor no cóccix, fui no SAMU e vi uma dor no cóccix, e depois viu que era rins, depois falou que era Covid, e aí foi aquela correria toda. Por isso tem que examinar. E Deus fala, examinai as Escrituras, porque delas o que, gente? Você vai ter vida. Gente, tem pessoas que ficam olhando a revista Veja, revista de quadrinho, examinando a vida dos outros no WhatsApp, no Face.
mas não tem um tempinho para examinar a Bíblia, nem a novela Gênesis, gente, que eu estou assistindo. Eu fico louco para assistir a Gênesis, ainda que não seja 100% igual à Bíblia, mas quando você olha, você guarda o nome dos personagens, aí você vê como é que era difícil no passado. Então você vive aquilo, você fala, meu Deus. Examinar as Escrituras, examinar é você procurar ver quem é Jesus. Diga-me. Zaqueu, ele queria saber quem era Jesus. Porém, na vida de Zaqueu tinha dois obstáculos: uma multidão querendo também, e ele, por ser pequeno, tinha essa dificuldade. Um dos obstáculos era por ordem pessoal, a outra era de ordem geral. E aqui eu aprendo que tem muita gente que não vai até Jesus por questões pessoais. Quantas pessoas eu convidei para vir na igreja hoje? Ah, minha esposa tem um comitê, ah, minha esposa tem aniversário, ah, minha esposa tem isso. Gente, pode ter o que for, mas não tem nada mais importante que a ceia do Senhor. Todo mundo aqui deve ter dado seu compromisso rapidinho e voltou, porque você entende que a Santa Ceia é uma vez por mês. Essa Santa Ceia aqui, ela vai garantir a sua proteção espiritual nos próximos 30 dias. Eu não sei se você sabe, mas esse mês agora, para muitos aí fora, é o mês do desgosto. Para nós não, é o mês agosto de Deus. Por isso que essa semana agora, eu vou dar um óleo para você ungir a sua casa. O óleo das 700 orações, estava enterrado no monte. Estive lá no monte com a minha família, desenterrei esse óleo. Falei, não, eu vou levar para dar para o povo ungir a casa, o carro. Vai ser o mês agosto de Deus. Diga-me. Você vai ungir, vai determinar. Não é o mês do diabo, não. Esse é o mês de Deus. Deus é que dá gosto, irmãos. Então entenda que Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas tem pessoas que não têm esse desejo, porque ela tem desculpas. Ela não tem tempo, está muito ocupada. Outros dizem, pastor, hoje não dá para mim ir. O obstáculo dessa pessoa é, ainda não está na hora de eu ir para a igreja. Que não está na hora, irmão. Já passou da hora de você buscar Deus. Vai esperar o dia mau? A Bíblia diz, jovem, lembra do teu Criador. Tem que lembrar enquanto é jovem, porque quando vier a velhice, talvez você não tenha chance. Diga amém. Então, outro fator é um fator geral. Tem gente aqui, muito obrigado, Deus te abençoe. Vou te dar esse óleo agora essa semana. Está enterrado lá, irmãos, desde dezembro. Todos que vão no monte oram em cima desse óleo. E ontem Deus falou assim, tira esse óleo e leva para a igreja, porque esse mês vai ser o mês agosto de Deus. E eu vou dar esse óleo, você vai ungir a sua casa, seu carro, seus filhos, seu patrimônio, e Deus vai te dar uma proteção. Diga graças a Deus. Então, entenda uma coisa: todos querem ver Jesus, mas nem todos estão dispostos a fazer o que Zaqueu fez. Existem fatores que são externos. No geral, tem pessoas que não buscam Deus por causa do patrão. Tem pessoas que não buscam Deus por causa do marido, da esposa, do namorado, do filho. Quantas são as pessoas que falam, bispo, eu não posso mais, eu estou namorando uma pessoa que não quer mais que eu vou para a igreja. Quantos irmãos sabem que hoje é Santa Ceia? Então entenda uma coisa, aqui no versículo 4, vamos ler o versículo 4? Ele vai fazer uma coisa aqui que eu quero chamar a sua atenção. Aqui em Lucas 19, 4 diz assim: e Zaqueu correndo adiante, olha que coisa externa, ele correu adiante, ele correu na frente. Diga, meus irmãos, subiu em uma figueira brava. Ele subiu para quê, gente? Ele subiu para ver Jesus. E quando Jesus vê ele vai ter que descer. Diga, amém. Ele subiu para ver Jesus, porque havia Jesus passar ali. Irmãos, se eu sei que Jesus vai passar aqui, eu não vou ficar lá fora mesmo esperando.
Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar ali, então ele criou uma estratégia. Ou seja, em relação à multidão, Zaqueu, ele tinha uma estratégia. Ou qual era a estratégia? Ele tinha que tomar uma escolha. Na vida, irmão, nós temos que tomar escolhas, decisões. E essas decisões não podem ser tomadas de qualquer jeito. Tem decisão que você toma agora que são irreparáveis. Por isso que eu digo, você que está namorando, está pensando em casar, namora, noiva e casa. Já conheceu hoje, já quer casar, toma cuidado. Já conheceu hoje, quer morar junto, toma cuidado. Você quebrou todas as regras de Deus. Namorar é olhar. Noivar já é se preparar para o casamento. Casamento é um relacionamento, são dois que se tornam um. Casamento é até que a morte vos separe. Então, repare que Zaqueu tinha que tomar uma decisão, mas ele tinha 3 escolhas. Ele podia correr atrás, no meio da multidão. Podia ou não podia, pessoal? Mas quem corre atrás chega por... Ele podia correr no meio, ele ia chegar junto. Aí ele pensou, não, eu tenho que chegar na frente, eu tenho que provocar o milagre. Zaqueu então disse, olha só, ele está aqui, não está? Ele vai ter que passar lá em Jerusalém. Eu vou subir no mar, vou ficar esperando lá. Você imagina, ninguém imagina que eu, Zaqueu, vou subir numa árvore. Um homem rico como eu, mas naquele dia ele deixou de lado toda a riqueza dele. Subiu numa árvore igual um macaco, ficou quietinho lá. Porque ele queria ver Jesus. E uma multidão ia atrás de Jesus. Entenda que Deus trouxe você aqui nessa noite para eu te perguntar: aonde você quer correr, meu irmão? Você quer ficar correndo atrás? Quarta, sexta, domingo, quarta, não. Quer correr no meio? Glória a Deus. Não, bispo, eu quero correr na frente. Correr na frente é fazer diferença. Correr na frente é se adiantar. Correr na frente é você dizer, Senhor, eu estou pronto para ter um encontro contigo. Diga amém. Quem quer uma dica nessa noite para vencer? Vou te mostrar que para você estar na frente só tem um jeito. O que eu tenho que fazer, bicho? Eu tenho que me esforçar. Você acha que é fácil vir para a igreja? Não. Na hora de você vir para a igreja, passa o melhor programa que você mais gosta. Hoje estava passando o jogo, né, Davi? Na hora que ia fazer o gol, aí eu vi, ai pai, falei, tem que ir para a igreja. Ai pai, falei, tem que ir para a igreja. Ele largou o jogo e veio. Às vezes chega uma visita, tem um compromisso, você foi lá no compromisso, eu faço, daí foi no compromisso dela, ó, vai trabalhar daqui a pouco. Mas ela não deixou de vir para a ceia. Queridos, prestem atenção. O segredo para você estar e ser visto por Jesus é você usar o seu esforço, usar o seu potencial, usar toda a sua energia, porque tem pessoas que ela emprega o tempo dela, gente, em coisas que não é para ver Jesus. Você nunca vai perder tempo com Jesus. Nunca. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem empregado o seu tempo? Tem gente que passa horas na frente da internet. Tem pessoa que passa horas fazendo fofoca. Tem pessoa que passa horas na frente da televisão, mas não tem um tempinho para poder o quê? Passar com Jesus. Entrar no quarto, fechar a porta, botar a cadeira dela e a de Jesus e deixar Deus falar contigo. Às vezes eu gosto de ir no monte mais sozinho do que acompanhado. Quando eu vou sozinho, eu tenho que orar dobrado. E eu orando dobrado, eu consigo escutar Jesus. Queridos, não tem coisa melhor. Se esforçar é fazer algo que ninguém fez por Jesus. Porque todo marido, irmãos, né? Ou melhor, toda multidão ali queria ver Jesus. Mas o Zaqueu não. Zaqueu, ele queria muito mais do que ver Jesus. Ele queria se arrepender. Ele queria que Jesus olhasse e falasse com ele. Você já pensou, irmão, se Jesus falasse com você nessa noite? Você já pensou se Jesus falasse com você? Quem quer ouvir a voz de Jesus?
Irmão, estou assistindo a novela de Gênesis e eu vejo Abraão, Isaac, Jacó. Como é que está sendo? Como é que Deus vai falando de geração em geração? E tem pessoas que põem no coração dela. Jesus, eu acho que tudo que põe no coração. Não, querido. Jesus fala de uma forma diferente. E é dessa forma que Ele quer falar contigo. Entenda que Ele orava. Quem ora aqui? Não basta só orar. Tem que orar e tomar atitude. Ele orou. E ele correu na frente, falou: não, eu vou subir na árvore, eu vou. Mas tem gente não, que ora e espera o pastor. Ela ora e espera quem? O bispo. Ela ora e espera o marido dela. Não, querido, você tem que orar e tomar atitude. Se você ficar esperando, você vai ficar no meio da multidão. Ele sabe onde ninguém... Ele vai subir aonde ninguém subiria. Zaqueu vai fazer o que ninguém faria. E você? Quantas horas da madrugada você acorda para orar? Quantos Jesus você já fez? Quantas humilhações você já praticou? O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Será que você tem se consagrado, tem jejuado, tem orado? Ah não, bispo, eu só vou na igreja quarta e domingo, só sento lá, ouço para o Senhor pregar. Não, querido, é só entregar na mão de Deus. Não, não é assim. Lucas capítulo 19, versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus olhando para cima, Jesus viu Zaqueu. Olha para mim. Quando ele entra em Jericó, ele olha para cima. E ele viu Zaqueu. Se Jesus olhasse para você agora, o que ele ia ver em você? Ele viu que o Zaqueu estava sedento. Ele olhou para a multidão estava ali. Quero bênção, quero dinheiro. Mas quando ele olhou para o coração de Zaqueu, ele viu um coração aquebrantado. Ele viu que o Zaqueu queria que ele entrasse na casa dele, irmãos. Porque tem gente que Jesus só pode entrar na sala. Se Jesus for no quarto, não, no quarto não. No quarto tem a foto do meu ídolo. Se Jesus for na cozinha, não, na cozinha tem... Ai meu Deus do céu, Jesus não pode ir na cozinha. Se for no banheiro, piorou ainda. Não, gente. Tem que pôr o Salmo 23 lá na sala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só a sala de Jesus. O resto da casa, o diabo está brincando, o Zé Pilinta está brincando, o Tranca-Rua está brincando. E Jesus, Ele não quer só uma parte, Ele quer você por completo. Ele quer habitar dentro de você, porque Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Isso aqui é só um prédio, irmãos. Jesus mora dentro de você. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, Ele olha para cima. Se Jesus olhasse para você hoje, o que Ele ia ver? Vocês lembram quando aqueles homens levaram aquele paralítico numa cama? 4 amigos estão levando o paralítico numa cama. Quando chega na frente da casa de Jesus, a casa está tão cheia que se fosse uma pessoa sem fé, voltaria, né? Aí alguém disse: não, não volta não, vamos subir no telhado. Aí subiram no telhado, puxaram aquele paralítico, cama e tudo, arrancaram as telhas, amarraram aquela cama numa corda. Quando estava descendo a corda, Jesus olhou para cima e viu o paralítico descendo. Jesus viu a fé daquele paralítico. Tem gente, irmãos, que tem fé para até em outro estado, para uma mulher. Aí conheceu uma mulher lá em Manaus, ele vai de ônibus, só para conhecer. E por Jesus? Qual é o tamanho da tua fé por Jesus? Jesus, Ele viu a fé daquele homem. Está lá em Lucas 5:20, depois você lê em casa. Então, aqui na Bíblia, para a gente terminar, Lucas 19, versículo de número 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce. Disse o que para ele? Desce. Desce depressa, porque hoje me convém pousar, dormir, descansar na sua casa. Diga amém. Irmãos, quando Deus manda, nós não temos que ficar protelando. Se Deus está mandando você descer, a palavra descer quer dizer humilhar. Os humilhados serão exaltados. Se Deus mandar eu me humilhar aqui hoje, querido, é na hora. Por isso que descer significa humilhar. Repare que Zaqueu, ele subiu sem Jesus daquela árvore, mas
ele vai descer com Jesus por perto. Diga amém. Quantas pessoas hoje estão subindo na vida, né, sem Jesus? E não sabem que estão subindo, mas não vão ter paz, não vão ter segurança. São pessoas que crescem de uma hora para outra, mas são pessoas vazias, onde os filhos não têm diálogo com o pai, aonde os casais vivem de aparência. Eu não quero isso. É melhor você morar numa casinha simples e ter seus filhos debaixo da sua cobertura, da sua obediência. Diga amém. Porque quando as pessoas estão sabendo que a vida delas sem Jesus é uma vida sem Jesus por perto, então o que acontece? Elas não têm a felicidade que nós temos. Elas não têm o amor que nós temos. Elas não têm a tranquilidade que nós temos. Elas não têm, irmãos, porque humilhar significa descer. E descer, querido, não é para todos. A Bíblia mesmo diz lá em Mateus 23:12: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Então não importa, querido, a tua posição. O que importa para Deus é o teu coração. Então entenda que eu preciso descer para Jesus me subir. Diga amém. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Olha aí, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, eu tenho que me humilhar, irmãos. Não me humilhar para o patrão, para o homem, não, me humilhar para Deus. Diga amém. Repare que o Ezequias estava passando por uma luta. Foi Ezequias que Deus mandou descer mesmo? Quem que Deus mandou descer lá para ver o vaso na mão do oleiro? Esqueci agora quem foi. Deus falou assim: desce a casa do... E aí quando ele desceu na casa do oleiro, o que ele viu lá, irmão? Ele viu o oleiro moldando aquele vaso. Aí ele viu que aquele vaso quebrou na mão do oleiro. De repente, o oleiro pegou a mão e começou a fazer um outro vaso mais bonito, mais resistente. Aí Deus falou assim: e aí, Ezequias? Ezequias mesmo? Ezequias, acho que Ezequias sim, se não me engano é Ezequias. Não poderia eu fazer assim com a casa de Israel? Irmãos, talvez alguém disse para você: não tem mais jeito, não luta por ele não. Isso é um pau d'água, isso é um cracudo, isso aí não tem mais jeito, que irmãos. Isso aí nasceu torto, pau que nasce torto. Jesus é carpinteiro, irmãos. Jesus trabalha com aquele que não é, com aquele que não tem. Jesus, ele se manifestou para os perdidos, para os doentes. Quem está são não precisa de Jesus. Entenda uma coisa: tinha uma multidão que estava indo atrás dele, mas Jesus só viu quem? Jesus só conseguiu ver os Zaqueu. Aí ele fala assim: desce aí, desce que eu vou entrar na sua casa. Sabe quem entrar na casa, irmãos? Só entra na minha casa que tem relacionamento comigo. Você acha que qualquer um que vai na minha casa para meter os olhos na minha esposa, cobiçar meus filhos, o que eu tenho? Não, na minha casa só vai quem tem relacionamento. Não é qualquer um que pode ir na tua casa, não. Você sabia que tem pessoas que vão na sua casa para ver o que você tem para comprar igualzinho? Tem pessoas que têm inveja do seu cabelo, da sua roupa, do teu marido. Me desculpa, tem uns bobinhos que conta tudo. Meu marido, nossa, tu tem que ver o bolo que ele faz. Aí a outra, pô, meu não faz nem arroz, nem zoião, sabe fritar. Mas o bobinho faz isso, fica fazendo comercial dele. E meu irmão, a sua vida é a sua vida, não tem que contar para ninguém não. Nem para o teu pastor você deve contar a sua intimidade. Você tem um Deus. Mas tem gente, irmãos, que quer falar tudo. Existia um rei que ele perdeu o reinado dele, sabe por quê? Ele abriu a casa dele e mostrou para o outro rei a sala de armas. Hoje a sala de armas é o coração. Toma cuidado para quem você está abrindo o teu coração. Toma cuidado, porque olha, o Sansão, ele deitou o rostinho dele no colo da Dalila, ó. E ali a Dalila arrancou tudo dele. Toma cuidado quem você tem reclinado no teu peito, tem abrido o seu coração.
Depois Dalila cortou o pescoço dele, arrancou os cabelos dele, falei errado. Dalila raspou a cabeça dele, arrancou tudo que ele tinha. Toma cuidado, ora a Deus, faz uma seleção. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu para ter relacionamento com ele, irmão. Eu imagino que Zaqueu, ele pulou de lá, Davi, ele pulou lá em casa. Ele desceu com uma alegria tão grande, com júbilo, porque ninguém dava nada por ele. E Deus nessa noite vai exaltar você. Ninguém entendeu. Deus vai exaltar você nessa noite. Deus vai botar você no alto nessa noite. Diga isso a Deus. Zaqueu, ele só queria ver Jesus, e ele recebeu muito mais do que isso. Ele viu Jesus e Jesus falou com ele. Versículo 6: desceu e recebeu com júbilo. Versículo 7: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus tinha entrado para ser hóspede de um homem pecador. Diga amém. Ei, tem pessoas que falam: não vou na igreja porque eu ainda bebo, ainda fumo, eu ainda roubo, mato, traio minha esposa. Irmãos, eu vim para a igreja bebendo. Eu me lembro uma vez que eu saí da igreja e fui para o forró. Eu lutava dentro de mim, falei: meu Deus, por que eu sou assim? Eu vou para a igreja a hora, Deus, eu não vou pecar. Meia hora depois eu acordava com o outro e ia para o forró. Até que um dia, irmãos, eu saí da igreja e fui para o monte. E lá no monte, o pastor, vamos estender a mão para aquela festa, está tendo exposição. Eu estendi a mão para a exposição. Ele falou: vamos orar para Deus guardar aquela festa, para ninguém beber. Aí eu falei: oh meu Deus, eu não posso, eu vou lá daqui a pouquinho. E eu estendendo a mão para aquela festa, a roda gigante vem. Eu falei: não vou. Outro dia, irmão, naquele mesmo dia, fui para casa, falei minha cunhada: ó, aconteça o que acontecer, pode chamar até o homem mais rico do mundo, não me acorde, deixa eu dormir. Era 9 horas, eu estava dormindo. Quando foi meia-noite, parou um Fusca azul na porta da minha casa, começou a buzinar: ô lindão, falei: fica quietinho aqui. Aí era um amigo meu, podre. A minha mulher falou: olha, está dormindo. Não... Aí ele gritou assim: fala para ele que eu estou com as minhas primas aqui. Na hora que eu vi prima, já pulei da cama, já botei a roupa que eu tinha, só tinha aquela. E eu fui para a festa com ele. Fui para a festa, eu cheguei na festa, falei: não vou beber. Aí tinha uma barraca lá, não. Aí começou a tocar umas músicas do mundo, aí o meu pé, eu fui e pisei no dedão assim, falei: não, para você da igreja. Aí eu falei: para você da igreja. E eu fiquei ali: não vou pecar. Mas eu era fraco, irmãos. Aí veio a prima dele com um copo de vinho. Lindão, toma um galinho. Eu falei: não bebo não. Ah, bebe aqui o canção do assim. Não. Aí começou a fazer elogios. Quando eu vi, meu irmão, eu provei o vinho. Nisso que eu provei o vinho, eu estava bebendo um caipifruta. Bebi um tal de capeta lá e fiquei doido, irmãos. Na época tinha uma música chamada Na Boquinha da Garrafa. Eu já estava dançando na boquinha da garrafa. No outro dia acordei 6 horas da manhã para a igreja de novo. Aí eu ia para uma segurança na Graal, tinha que passar no trabalho para poder pegar a arma para ir para a segurança. Quando eu passei na porta do trabalho, com a Bíblia para do braço, um amigo meu falou assim: ei, tu tá na igreja agora? Eu falei: eu tô, rapaz, eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Aí do lado dele tinha uma mulher, uma macumbeira. Ela falou assim: você na igreja? Você lembra do que aconteceu ontem? Eu falei: não. Aí eu dobrei o joelho e falei: Deus, nunca mais eu vou beber na minha vida. Se eu beber na minha vida, que o Senhor me mate. Aí um dia eu fui no período com a minha esposa, vamos tomar um sorvete na casa de chocolate ali, eu com os olhos grandes, né? Fui só pegando um pouquinho de cada coisa. Eu peguei um lá que tinha ruim, irmão. Quando eu provei o ruim, travou a glote. Eu falei: meu Deus, eu vou morrer agora. Lembrei na hora que eu tinha feito um voto. Eu falei: Deus, eu não queria beber álcool não. E já fazem 24 anos desde que isso aconteceu. Então eu digo para você que a decisão é sua, não é minha. Zaqueu era rico, mas era vazio. Zaqueu era milionário, mas não tinha paz.
Às vezes você é feliz e você não sabe. Às vezes você é a pessoa mais feliz do mundo e não sabe. Fica onde você está mesmo. Corra na frente. Peça para Jesus entrar na sua casa. Em Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta nesta noite. E essa porta que Jesus está batendo é a única porta que a maçaneta do lado de dentro chama-se porta do coração. Meu irmão, minha irmã, se você não deixou Jesus entrar no teu coração ainda, hoje é a noite para ele entrar. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar, mas ele quer cear. Você já imaginou sentar numa mesa com Jesus? Tem gente, irmãos, desculpa que eu vou falar, é melhor desligar a geladeira. Quebra a geladeira, só tem garrafa de água. Abre o congelador, só tem gelo. Desliga, está gastando luz. Faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus, irmãos. E você vai ter para dar e para emprestar. Eu vou sentar na mesa contigo, vou cear, porque o diabo quer que você come pão duro e água. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Quantos querem que Jesus entre na sua casa nessa noite? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Isso. Deixa eu falar. Eu quero clamar por você. Eu quero nesta noite dizer para você que se você usar as 3 estratégias que eu te dei, correr na frente, se esforçar, usar a capacidade que Deus te deu, não tem como você perder. Porque quando Deus chama, Ele capacita. Deus está chamando você para fazer a diferença. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração, troca o fundo. Deixa eu orar por você.